Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo então, falando sobre a escravidão, né? Escravidão da humanidade. Nós já falamos sobre a escravidão na Mesopotâmia, já falamos sobre a escravidão no Egito, falamos sobre a escravidão na Grécia, e agora vamos falar um pouco da escravidão romana, como aconteceu a escravidão romana, qual é a sua característica, né? A gente viu que a escravidão, cada uma teve uma característica um pouco peculiar aí para cada civilização, né? Então agora vamos ver um pouquinho do que foi a escravidão em Roma, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho da escravidão romana, né? Escravidão em Roma. O Coliseu aí, né? Quem que não conhece o Coliseu? As ruínas, né? Do que foi uma arena de gladiadores e tal. Como falei dos outros, das outras escravidões, nós vamos contextualizar também como foi Roma, né? Óbvio que nós não vamos falar de todos os imperadores, de como foi a sua religião, né? Vamos se deter um pouquinho da política e bem rapidinho também, né? Como foram os períodos de Roma e tal, como foi dividida essa história de Roma e tal. E não vamos entrar em muitos detalhes, só fazer uma contextualização, assim, uma coisa bem ampla, porque a história de Roma é muito ampla, é muito grande, né? O Império Romano aí durou mais de 500 anos, então é muito difícil retratar ele em uma hora e pouco aí que nós vamos conversar, porque nosso foco realmente é a escravidão, tá? Então, vamos começar, então, falar um pouco sobre a política romana, né? Como era dividida, como é dividida, né? Essa história romana. Então, essa história é dividida em 3 períodos, né? Roma é dividida em 3 períodos. O arcaico, né? O período arcaico, que é de 753 a.C. a 509 a.C. O período republicano, que é de 509 até 27 a.C., né? E o período do Império, né? O Império Romano, que é de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, quando termina o Império Romano, certo? O Império Romano termina em 476 e marca o início da Idade Média. Quando termina o Império Romano, invasão dos bárbaros, inicia a Idade Média, a Idade Antiga é encerrada nesta data. Foi escolhida com a queda do Império Romano a data do início da Idade Média. Período arcaico, né? No período arcaico, surge a cidade de Roma, né? Ela surge no período arcaico, né? E vai até o final da monarquia, onde tinha reis ainda em Roma, né? Ela é cercada, né? O surgimento de Roma é cercado de mitologia, né? De Rômulo e Remo, então aquela história da loba amamentando, mas nós não vamos entrar nesse campo aí, tá? O período arcaico começa com assim, os patrícios, os descendentes das primeiras famílias que chegam na região, né? Esses descendentes se chamam patrícios, né? Os patrícios são os descendentes dessas primeiras populações que chegaram nessa cidade de Roma, que fundaram essa cidade de Roma, e eles é que formam a elite da cidade, né? E eles formaram o Senado, né? O Senado, que é o famoso Senado romano, que é a instituição que, na verdade, ela é responsável pela condução da cidade, né? A cidade é conduzida pelo Senado. Nesse período, é o Senado que manda, é uma reunião de pessoas da elite ali, dos patrícios, e eles tocam a cidade, né? Eles que mandam na cidade, criam as leis e tudo mais. Depois do período arcaico, vem o período republicano, né? Aí começa a formação da cidade romana, baseada na divisão entre patrícios e plebeus, né? Então essa cidade estava elite e depois começa
se formar mais, a população começa a crescer, e aí se formam patrícios e plebeus, né? A principal divisão, mas também existiam os clientes e os escravos, certo? Então, assim, vamos falar assim, o que era cada um. Patrício, como eu já falei, era elite, né? Os descendentes das primeiras populações que chegaram na cidade, tá? Os plebeus não eram parte da elite e era um grupo mais heterogêneo, né? Eram ricos, pobres, viviam nas cidades, eram camponeses, enfim, a grande massa da população romana eram os plebeus, tá bom? Os clientes, quem eram os clientes? Eram clientes que tinham relações com os patrícios, né? Eles auxiliavam os patrícios, nos interesses dos patrícios dentro do Senado, e em troca recebiam favores e tal, né? Vamos dizer assim, uns puxa-saco dos patrícios. Vamos resumir assim, né? Eram essa outra parte da população que se separava um pouco dos plebeus, né? Era entre os plebeus e os patrícios, né? Eram pessoas ali que tinham uma certa influência, que auxiliavam os patrícios, mas que eram auxiliados por eles, né? Uma troca de favores, uma troca de interesses. E bem, né? E os escravos, que era outra parte da sociedade romana, que era a propriedade alheia, exercendo os mais diversos trabalhos, né? Os escravos, sendo escravos, né? Eles eram propriedade das pessoas e faziam o trabalho para essas pessoas. Tá? Nesse período, no período republicano, houveram diversos conflitos entre os patrícios e os plebeus, né? Muitos conflitos, né? Reivindicações dos plebeus, enfim, se baseou em muito atrito entre essas duas classes sociais, né? Os plebeus reivindicando coisas e os patrícios, né? Não querendo, enfim, né? Não querendo ceder os seus privilégios, tá? Nessa época também tem início as expedições militares de guerra de conquista, ou seja, o início do império, o início dessas guerras, o início dessa conquista territorial e tal, ela tem início no período republicano, né? E ele inicia com as guerras púnicas, né? As guerras púnicas foram em torno de 3 guerras, né? Contra um outro império, um império muito famoso e muito poderoso, né? Ele tinha um grande poderio naval, que era o Império de Cartago. Cartago, onde é a Tunísia, ali, onde é que a Tunísia hoje, a cidade de Tunis ali, né? A capital da Tunísia, ali era Cartago, né? Então, houve vários conflitos ali entre os romanos e os cartaginenses, né? Muito famoso, né? E tal. Então, por exemplo, as guerras púnicas é muito legal de você estudar e você ver por quê. Porque foi ali que o Império Romano começou a ficar poderoso e começou a criar estratégias, né? Os historiadores pesquisam até hoje essas estratégias de guerra dos romanos, porque os cartaginenses eles tinham um grande poderio naval e os romanos eles tinham uma força mais em terra, e os romanos nessas guerras eles acabaram criando estratégias para vencer os cartaginenses no mar. Então existem relatos, né, que os barcos dos romanos eles chegavam próximo aos barcos dos cartaginenses e largavam pranchas de madeira, e essas pranchas se fixavam nos barcos dos cartaginenses, e eles invadiam como se fosse uma batalha por terra. Então eles criaram essas vantagens, eles criaram estratégias para ganhar deles, e ganharam, né? Ao longo de um tempo aí, de batalhas aí, eles ganharam, né? Ali pelo século 3 a 2, ali, em torno de 100 anos aí de batalhas e tal, eles acabam vencendo, acabam conquistando esse território. Então, as guerras púnicas é bem legal de estudar, os historiadores pesquisam até hoje todas essas estratégias
o envolvimento de uma grande massa de militares aí para essa conquista de Roma. E ali inicia, né? O Império Romano, né? Essa conquista, essas expedições militares, né? E para ter tanta gente assim, o exército começa a solicitar plebeus, né? E os plebeus que não tinham tantas influências, né? Não tinham tantos direitos e tal, eles começam a participar do exército e começam a reivindicar suas conquistas, né? Eles começam a reivindicar direitos, reivindicar algumas coisas aí que eles acham importante para eles, certo? Aqui ó, tem uma divisão aí, mais ou menos, né? A vestimenta aí dos patrícios, soldado, escravo e os plebeus, né? Vamos lá? Bom, então, aí o que acontece? Começa uma profissionalização do exército, tá? O exército romano não mais contrata, por exemplo, mercenários, não mais solicita escravos, né? Obriga escravos a participar do exército, mas ele profissionaliza o exército. Ele começa a criar uma instituição à parte, né? O exército começa a se formar e começa a ficar muito poderoso, né? O exército romano começa a se institucionalizar e essa instituição fica muito poderosa, né? Começa a defender muitos territórios, invadir muitos territórios, enfim, né? Ele profissionaliza o exército, ele cria treinamento para o exército, ele cria uma divisão à parte da sociedade para o exército, né? São profissionais que só fazem isso, só guerras. Eles não... Antigamente eram mercenários, às vezes eram camponeses que eram solicitados para participar do exército. Agora não, agora você é do exército, você é um militar, ponto final, você recebe para isso. Profissionaliza o exército, né? Mas com essa profissionalização, né, os generais, né, o exército, enfim, começa a se destacar. Então, como tem muitas guerras de conquista, né, o exército começa a ter destaque e os generais começam a se destacar. E um deles, que ganhou grande destaque, foi Júlio César, né? Que ele acabou, né, o Júlio César, se tornando um dos responsáveis aí, se não o responsável, por essa passagem do período republicano para o período imperial, né? Júlio César depois foi considerado, né, um ditador. E aí o Otávio Augusto acaba sendo o primeiro imperador de Roma, realmente. Júlio César nunca chegou a ser imperador de Roma, né? Otávio Augusto que foi o primeiro imperador. Júlio César, que é o Augusto dele, né? Júlio César, por que ele ficou famoso? Porque ele conquistou a Gália ali, né? Que seria uma região que hoje seria mais ou menos a França, né? E depois de conquistar a Gália, ele marchou para Roma, né? E começou a fazer reformas políticas. Ele começou a ser tipo um ditador ali, né? Ele começou a querer mandar em Roma, né? E o Senado não gostou muito disso. E ele realmente, né? Os generais começaram a ter prestígio, né? Porque eles conquistavam, eles ficavam famosos. Nessa conquista da Gália, ele ficou famoso por causa disso. A população, inclusive, apoiava isso, né? Eles gostavam, viravam como se fossem heróis deles, né? E com a população apoiando, com o exército, né? Com o exército apoiando, ele facilmente, né, entrou em Roma e começou a fazer um monte de reformas políticas, né? Mas o Senado não gostou muito disso, né? Armou uma conspiração, né? E ficou... e aí tem aquela famosa cena, né, de Júlio César sendo esfaqueado nas escadarias ali do Senado romano, né? Aquela famosa frase lá, até tu Brutus, né? Vem daí, né? Ele acabou sendo esfaqueado por vários senadores romanos e um homem de confiança dele, o Brutus ainda, também esfaqueou ele, tá? E aí morre Júlio César. E Otávio Augusto, que ficou o primeiro imperador de Roma, teve um atrito com Marco Antônio, que também era um general os dois, na verdade, eram generais de Júlio César. Eles entraram em conflito, né? Marco Antônio foi lá para o Egito, Otávio Augusto venceu esse conflito, enfim, a história é bem longa aí, de todo esse... Não aconteceu assim tão rapidinho como eu estou falando, né? Foram anos aí de... Mas, enfim, Otávio Augusto venceu,
e acaba se tornando o primeiro imperador na história de Roma, certo? Aí saímos do período republicano e vamos para o período imperial, né? Aí começa a consolidação dessas estruturas, né? Das estruturas do império, né? E o Otávio Augusto acaba fazendo várias províncias, né? Começa a se aliar com essas elites locais, né? Porque o Império de Roma, depois tem um mapa ali, vocês vão ver que é muito vasto, ele compreende um grande território, né? E o que começa ali na República continua, né? Eles começam a expandir territórios, né? E fica enorme. Então, não tem como o imperador lá em Roma conseguir controlar todo o império, né? Então, ele começa a criar essas alianças com as elites locais e começa a comandar esse império, né? E ele é bem sucedido nisso. Inclusive, começa um principado, que eles chamavam, né? Que a figura do imperador começa a se fortalecer muito perante o Senado. E o Senado começa a perder força e o imperador ele começa a ficar em destaque, né? Endeusado e tal, né? Nesse momento, começa um processo de romanização, né? Os povos que ficavam ali ao redor começam a ser invadidos, começam a se virar Império Romano, enfim, né? Começa essa expansão territorial. Aqui a gente pode ver, olha só, toda a expansão territorial, né? A gente tem Roma aqui tem Roma, né? E olha só toda a expansão, para cá, então ele precisa, né, essas alianças dos principados, né? Então, todas essas, é um império muito grande, ele toma conta de todo o mundo conhecido na época ali, né, todo ao redor do Mediterrâneo, Egito, Mesopotâmia, enfim, um vasto império. E como aconteceu na Grécia, né, que a gente falou no outro vídeo, muitos escravos, porque eram prisioneiros de guerra, muitos escravos nesse império. Inclusive, como eu falei, se na Grécia, como eu falei no outro vídeo, se na Grécia estavam na casa dos milhares, aqui os escravos começam a ficar na casa dos milhões, né, e começam a formar uma base de sociedade, né, uma outra classe social muito forte, né, muito grande, né. Então existe uma assimilação da cultura romana pelos povos bárbaros, ou seja, os romanos invadem esses povos, né, deixam a sua cultura, mas também são atingidos por essa cultura, né. Não podemos dizer que eles invadiam essa civilização e diziam, não, agora vocês vão ser romanos e vocês vão fazer tudo o que a gente quer. Não, existia uma troca ali de cultura, né, não foi assim que funcionou, né. De chegar e dizer agora é romano, pronto, que vocês têm, esqueçam e tudo mais. Não, inclusive os romanos que iam lá morar e tal, que conquistavam, eles acabavam tendo a influência dessas outras culturas. Inclusive os deuses, a alimentação, porque o império era muito grande, então você não vai comparar a alimentação ali de Roma com a do Egito, né? Cada uma tinha a sua particularidade, seus deuses, então isso se misturou, né? Então houve uma mistura, não foi assim uma imposição romana, uma mistura de culturas, né? E aqui eu botei povos bárbaros, entre aspas, porque povos bárbaros não eram pessoas incultas, né? Pessoas grosseiras, como às vezes a gente tem essa concepção, né? Povos bárbaros. Os romanos chamavam bárbaros, né, os povos que não falavam a língua deles, os povos que estavam à margem do império, né, todos os povos que estavam à margem do império, fora desse império, desse território romano, não faziam parte do Império Romano, eram chamados de bárbaros, e eles não falavam latim, eram chamados de bárbaros, né, não é porque eles eram, a gente tem aquela ideia de grosseiros, incultos, né, ignorantes, não era isso, era só porque eles simplesmente não falavam a língua latina, né? Beleza, tá? Depois, né, disso, tem uma sucessão de imperadores, né? A sucessão foi
depois de Otávio Augusto ali, veio o Tibério, o Calígula, o Cláudio, o Nero, né? E assim vai. Muitos imperadores durante 500 anos aí, foi um imperador atrás do outro, né? E não vamos falar com cada um deles, né? Cada um deles tem uma história bem longa e particular. O surgimento do cristianismo, né, se caracteriza nessa época, né? Essa época do Império Romano surge o cristianismo, né? Tanto que ele é depois, ele vai até 476 depois de Cristo. Tá? Bom, enfim, o que acontece? Acontece uma sucessão de crises, né, que desestruturam o Império Romano a partir do século III, né? O Império Romano começa a se desestruturar por uma série de problemas e tal, né? Nós também não vamos entrar nessa área aí, né? E aí vem o fim do Império Romano por revolta dos povos dominados e pela diminuição do território. Ou seja, esses povos bárbaros que eram dominados pelo Império Romano, eles acabam, né, se revoltando nos seus próprios territórios. E como acontece essa desestruturação, um pouco por fome, um pouco por falta de alimento, um pouco por uma série de causas, né? Os bárbaros, eles se revoltam, veem que o Império Romano está enfraquecido, né? Está desestruturado, e aí eles começam a dominar novamente os seus territórios. Então acontecem as invasões bárbaras dentro do Império Romano, certo? O Império Romano se expande e depois ele começa a voltar, a enxugar de novo, porque os povos começam a se revoltar contra essa expansão territorial, né, do Império Romano. E aí, né, o Império Romano acaba se dividindo em duas partes, né, o ocidental e o oriental. Né? O que acontece? Constantino, ele percebe, né, essa desestruturação do Império, ele percebe que os bárbaros estão invadindo, que o Império começa a perder territórios, e ele pega e sai de Roma, né, ele sai de Roma em um ano mais ou menos ali de 330, depois de Cristo, claro. Ele sai de Roma e ele vai e tira a sede de Roma e leva para Bizâncio. Bizâncio era uma polis grega que fazia parte do Império Romano, uma cidade-estado grega. Bizâncio, a partir de que Constantino sai de Roma e leva o Império para lá, se torna Constantinopla, certo? Constantinopla é o Império Romano do Oriente. Então, esse império é transportado, viu que estava em decadência, ele é transportado para lá e dura mais 1000 anos, o Império Romano Oriental. Né? Constantinopla, posteriormente invadido pelos turcos otomanos islamizados, e em 1453, ou seja, ele sai lá no ano de 330, e ele vai até 1453, ou mais 1000 anos, esse império é poderoso, ele domina territórios também. Os islâmicos, depois os turcos otomanos invadem, e acaba a Idade Média, no caso, né? Já tinha terminado a Idade Antiga, começa a Idade Média, e termina a Idade Média ali em 1453 e começa a Idade Moderna. Tá? Com essa invasão, é um marco que determina a Idade Moderna. Enfim, Roma se descentraliza, é conquistada, eles chegam os bárbaros entram em Roma, conquistam Roma, em 476 depois de Cristo, cai o Império Romano. Cai o Império Romano no Ocidente, no Oriente continua por mais 1000 anos. Certo? Aí é muita história aí para depois existe o conflito do Ocidente com o Oriente e tal, né? É bem interessante, mas não é o nosso foco aqui. Começa a Idade Média, né? A Idade Média começa ali em 476 depois de Cristo e termina, como eu falei, lá quando cai o Império Romano Oriental, em 1453 depois de Cristo, quando os otomanos entram. Beleza? Então, essa é mais ou menos a história aí do Império Romano, aí, bem resumida, bem rapidinha, aí para contar, para ter uma
ideia do que aconteceu ali em Roma. Então, agora a gente vai passar para o assunto que nos interessa aqui, que é a escravidão. Como é que era a escravidão em Roma, né? Bom, uma coisa que eu queria deixar aqui e mostrar para vocês, né? Aqui nós temos imagem de escravos romanos, né? Aqui tem um escravo romano, nessa imagem, né? Aqui nós temos outro escravo romano, aqui nessa imagem, enfim, aqui escravos, aqui trabalhando, tá? O que eu queria mostrar? As representações dos escravos romanos eram homens brancos, não eram negros. Muitas vezes a gente tem essa imagem mental de que somente os negros foram escravos, né? Porque a gente tem essa concepção. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a escravidão que aconteceu aqui, na América, no Brasil, né? Que era diferente. Aqui, queria reforçar só, que aqui não importava a etnia, né? Não era uma escravidão por causa da etnia, por causa da cor da pele, nem nada disso. Não era. Era uma escravidão por dívidas, era uma escravidão por conquistas de territórios. Os romanos não iam lá na África buscar negros, escravizar os negros para vir trabalhar para eles ali em Roma. Não, era outro tipo de escravidão. A escravidão que aconteceu aqui na América é diferenciada da dos romanos. E nós vamos ver isso no próximo vídeo, né? O que aconteceu. Então, eu só queria deixar claro para entender que não eram negros que eram escravos, tanto que as representações não eram de negros. Essa escravidão negra, que é onde os escravos foram até a África trazer as pessoas, os homens negros da África para trazer para trabalhar aqui nos canaviais, trabalhos forçados e tudo mais que a gente, né, sabe que aconteceu aqui. Não era isso que acontecia em Roma. Eles apenas expandiam territórios, né, e conquistavam e faziam prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros se transformavam em escravos. Não importava se eles eram negros, se eles eram amarelos, se eles eram, enfim, não importava, certo? Não tinha nada a ver com uma escravidão étnica, uma escravidão racial. Dito isso, vamos lá. Como eu falei, escravidão, prisioneiros de guerra, escravidão por dívidas também, que os plebeus, né? Os plebeus, depois de começar a participar do exército, como eu falei lá anteriormente, eles começam a participar do exército, eles começam a reivindicar o fim dessa escravidão por dívidas, né? São uma das reivindicações para eles participarem do exército, e chega um momento que eles conseguem isso também, né? Os plebeus também, por que eles querem esse fim da escravidão por dívidas? Porque esses plebeus, né, eles acabam virando escravos por dívidas, né? São os pequenos proprietários rurais que acabam, como eu falei, a escravidão, com essa grande conquista de territórios, aumenta exponencialmente o número de escravos. Então, os proprietários de terras, os grandes proprietários de terras começam a pegar esses escravos para trabalharem para eles, e os pequenos proprietários começam a se endividar, porque eles começam a trabalhar e não conseguem dar conta, né? E eles acabam se tornando escravos por terem dívidas. Então, a escravidão, vejam que na Mesopotâmia e no Egito, a escravidão não influenciava nas relações, né? Mas aqui já começa a influenciar e muito, porque a partir do momento que Roma começa a ter uma grande quantidade de escravos, começa a influenciar, né, nesses pequenos proprietários rurais, que eles não conseguem trabalhar. Ou seja, eles trabalham, mas eles não conseguem dar a volta. Então, começam a se tornar escravos por dívidas. Certo? Então, essa influência é muito grande na escravidão. Então, assim, essas relações aí começam a ficar... como tem uma grande quantidade de escravos, ela começa a se tornar bastante complexa, né? Os escravos eram posses do senhor, né? Eles exerciam as mais variadas funções, como nós tínhamos falado, né? Os trabalhos domésticos e no campo, né? Porém, como nós vimos lá na Mesopotâmia, que tinha o Código de Hammurabi, que protegia os escravos, de certo modo, aqui não.
Aqui em Roma, não. Os donos, os que compravam os escravos, podiam decidir sobre a vida e a morte, aplicar castigos severos, nada ia acontecer com eles. Óbvio que se o senhor aplicasse castigos muito grandes, ele era apontado, né, pela sociedade, mas não teria nenhum castigo, não teria nenhuma punição para esse senhor, né? Ele seria, talvez, mal falado, mas não existia na legislação nada que pudesse dizer que ele deveria ser punido, né? Como eu falei, né, houve um aumento significativo de escravos, né, com as guerras, né? E aí muitos escravos, muitos iam trabalhar nas minas, que era o pior de todos, né? O pior trabalho, né, que poderia acontecer era nas minas, né? Os rurais, né, os trabalhos rurais, muitas vezes acontecia de trabalhar em acorrentados e tudo mais, né, um trabalho bastante duro, e tinha os urbanos, né, os escravos urbanos, que eram, vamos dizer assim, a melhor maneira de ser escravo era ser um escravo urbano, né, um escravo urbano já não sofria tantos castigos, né, não tinha um trabalho tão complicado como trabalhar nas minas, a expectativa de vida acabava sendo muito baixa, e nem os rurais, né, acorrentados e tal, para não fugirem, né. Enfim, os urbanos eram um pouco mais de sorte, né, vamos dizer assim, né. E podemos destacar que os escravizados com capacidades peculiares, né, que dispusessem de conhecimento interessante ao seu senhor, podiam alcançar uma posição privilegiada, melhor que muitos cidadãos pobres, né? Às vezes era vantagem você ser escravo, né, do que ser um cidadão pobre ali, que não tinha dinheiro para conseguir alimento, que tinha que trabalhar de sol a sol para conseguir alimento, para sustentar a família. Às vezes você ser escravo era uma vantagem, né? Tinha alguns privilégios, se você tivesse uma habilidade em alguma coisa, por exemplo, por isso que a gente tem que ver que os escravos, esses povos que eram invadidos, muitas vezes as pessoas que se tornaram escravos eram pessoas que tinham uma habilidade. Vamos supor, um marceneiro, né? O cara trabalhava com madeira, fazia um carpinteiro, né? Marcenaria e tal, fazia coisas de madeira. Ele acaba sendo, a cidade onde ele mora, né, o povo onde ele mora, acaba sendo invadido, ele acaba se tornando um escravo, mas a habilidade ele tem. Então, muitos senhores prezavam por isso. Você, vou comprar um escravo, o que ele tem? Ele tem a habilidade de trabalhar com carpintaria. Bom, então vou fazer ele fazer móveis para mim, por exemplo. Isso era uma questão dos escravos lá, esses escravos domésticos. Então, isso era valorizado, porque com essa expansão de território, muitas pessoas que eram escravizadas, eles tinham essas habilidades. É a mesma coisa a gente aí, a gente mora na nossa casa, eu sou carpinteiro, eu sei fazer móveis, entra um povo, invade a minha casa, me leva como escravo, eu continuo tendo a minha habilidade, e eu sou comprado para usar essa habilidade. Beleza? Era essa a ideia, essa concepção que nós temos que ter. E, por exemplo, eu botei ali o exemplo gladiadores, se você era carpinteiro, existiam os militares dos outros povos, né? Normalmente, os militares dos outros povos tinham habilidades de guerra, de luta, né? Se tornavam gladiadores. Quem eram os gladiadores na Grécia? Desculpa, na Grécia não, em Roma. Aquelas arenas de gladiadores que lutavam até a morte. Eram militares, né? Gladiadores eram militares de outros povos que se tornaram escravos por serem conquistados. Então, esses eram os gladiadores, eram escravos que o Estado pegava para eles para lutarem entre si, e a arena, né, mostrava na arena lá para fazer um espetáculo, né, no Coliseu e tal, em outras arenas que tinha todo o Império Romano espalhado. Os gladiadores, na verdade, não deixam, são ex-escravos que eram militares, que tinham habilidades de luta e eram postos ali a lutar e se degladiar até a morte, muitas vezes, para entreter o público, né? E muitas pessoas, existem registros de muitas pessoas que patrocinavam escravos, né? Eu comprava lá um militar, virava meu escravo, fazia ele treinar,
e para poder lutar nas arenas, enfim, particulares faziam isso, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas da elite que tinham bastante dinheiro compravam gladiadores, né, escravos, transformavam em gladiadores e botavam nas arenas ganhando dinheiro com isso. Então, é isso, beleza? Então, são várias habilidades, né? Como ali eu falei, os escravos urbanos tinham trajetórias mais abertas, podiam ser treinados em ofícios específicos e muitas vezes estabelecer-se independentemente, pagando uma taxa ao seu dono, né? Então, como eu falei ali, se eu era um carpinteiro, muitas vezes, com uma negociação com o próprio dono, eu poderia trabalhar para outra pessoa, né? Meu dono, né? O senhor que me mandava, ele recebia uma parte desse trabalho e outra parte ficava para mim. Então, eu trabalhava independente, eu ganhava o meu dinheiro, praticamente como um trabalho assalariado, mas eu tinha, claro, que ceder parte do meu salário ao meu dono, enfim, né? Mais ou menos quando a gente paga os impostos aqui, né? A gente dá parte para o governo, era mais ou menos essa ideia, né? Eles podiam trabalhar na residência do senhor, ganhar a sua confiança e passar a administrar seus negócios, a gerir suas propriedades agrícolas e a comercializar em seu nome, né? Ou seja, se eu tinha uma habilidade, por exemplo, em contabilidade, eu tinha uma habilidade em administração, eu acabava administrando os bens do meu senhor, né? Ele deixava essa parte para mim, como se eu fosse contratar um contador. Em vez de ir lá numa empresa de contabilidade, né, eu comprava um escravo que entendesse do assunto. Então, eu começava a gerir as propriedades, começava a administrar as coisas do dono, né? Por isso que a gente tem que ter essa diferenciação da escravidão da América com a escravidão lá de Roma, né? Diferente, né? Essa escravidão. Então, um escravo poderia chegar, né, a um posto bem interessante. Como diz ali, como ponto final da trajetória, podiam obter sua alforria, tornar-se libertos e até mesmo cidadãos romanos, ainda que carregando a mancha da escravidão, da qual só seus filhos se libertariam plenamente. Por quê? Botei ali. Por que eles eram libertados, né? Justamente por isso, você poderia fazer uma negociação com o senhor, né? Eu trabalho fielmente a você, eu faço tudo o que você quer e você acaba me libertando, em algum momento me libertando. E aconteceu, existem registros romanos, né, de muitos escravos que herdaram fortunas dos seus senhores. Eles herdaram tudo que o senhor tinha. O senhor fez um testamento e deixou tudo que ele tinha para os escravos, né? Então a liberdade podia ser porque você trabalhou bem para o seu senhor, porque você serviu bem a ele, e ele, por gostar de você, libertasse dessa sua alforria, você agora é livre, faça o que você bem quiser. Ou, às vezes, na morte do senhor, né, ele tinha feito um testamento que deixava tudo para o escravo. Isso aconteceu em Roma, né, e esses escravos que eram libertados pelos seus senhores eram chamados de libertos, né? Eles não eram homens livres, não nasceram homens livres, e também não eram mais escravos. Eles estavam nesse meio entre a escravidão e a liberdade, certo? E essa é a particularidade da escravidão romana, que outras escravidões não tiveram, né? Que a gente não conversou sobre isso em outras escravidões. Essa questão dos libertos. Os libertos eram o destaque que eu queria deixar aqui para a escravidão romana, né? Como eu disse, o liberto situava-se numa zona de fronteira entre a escravidão e a liberdade, uma espécie de limbo. Tá? Eles eram livres, mas eles não nasceram livres. Eles foram escravos, sempre tinha essa mancha, né? Tendo essa mancha, mesmo quando eles eram livres, eles ainda assim permaneciam ligados ao seu senhor. Por eu ter libertado o escravo, ele ainda me devia favores. Tá? Então, você não tinha uma liberdade, assim, plena, né? Você ainda devia alguns favores, e eram exigidos esses favores, tá? Muitas vezes, essa ligação, né, ligados aos seus antigos senhores, os senhores decidiam
fazer alguma coisa e chamavam eles, né, teriam que servir porque eles foram libertos, eles tiveram essa graça desse Senhor. Tá? Por exemplo, e muitas vezes, né, como eu botei ali, eram serviços banais, como acompanhar seu Senhor ao centro da cidade, pagar alguma taxa, né, pagar alguma taxa para o Senhor. Você é livre, mas ó, a cada tanto você tem que me dar um dinheiro aqui porque eu libertei você. Então, por isso que eles estão nesse limbo. Eles não são nem o homem livre, nascido livre, e também não são mais os escravos, que têm que fazer tudo, estão sujeitos a castigos e tudo mais. Mas eles estão nesse meio, nesse limbo aí, entre ainda servir ao Senhor deles, o antigo, né, e ainda ser um escravo do Senhor, e ser livre, né, estar nesse limbo, né. O liberto era essencial para a normalidade romana, mas, em certo sentido, era também uma perturbação do normal. Por quê? Por que era uma perturbação do normal? Porque o liberto, se um liberto, por exemplo, herdava do seu senhor a sua fortuna, ele começava a incomodar a aristocracia, né? Ele começava a querer se colocar no lugar da aristocracia, certo? E isso incomodava. Como uma pessoa que era um escravo tinha a mancha da escravidão, né? Agora quer se comparar a nós, que somos nobres, que somos livres e tal. Então isso incomodava. E como eram milhões e milhões de escravos, isso estava incomodando muito a elite. Por isso que ele perturbava o liberto, na verdade, o escravo não, mas o liberto, ele perturbava essa normalidade, né? E a escravidão, né, para eles, era uma coisa normal, como eu falei ali, um trabalho assalariado para nós. Você era escravo, os escravos, na verdade, na sociedade romana, ao contrário do que a gente tem em mente, os escravos, dentro da sociedade, se você fosse ao centro da sociedade romana, você não identificava o escravo do livre. Não, eles estão misturados, era parte da sociedade. E na sociedade, você, como agora que alguém, você trabalha onde? Eu trabalho em tal empresa. O escravo dizia, não, eu sou um escravo. Mas você, olhando para a sociedade, você não identificava esse escravo da sociedade. Você não sabia que ele era escravo. Era uma pessoa comum, uma pessoa normal, né? Inclusive, por exemplo, ali, o que eu queria dizer antes ali, eu vou falar aqui do segundo item, os escravos romanos não tinham nenhuma identidade étnica ou racial, como eu tinha falado, né, anteriormente, né? Por isso que você não identificava os escravos. Você olhava aqui na sociedade brasileira, né, na época da escravidão, você olhava para um homem negro, você identificava ele como escravo, né? Lá não, lá eram todos misturados, né? Eles se misturavam, né? Inclusive, as fontes ressaltam que a estratégia, justamente, né, era diversificar essas origens para não criar identidades, para não criar conflitos, né? Porque se você começa a pegar todos os escravos de um povo, todos os escravos do mesmo povo, eles acabam se rebelando, né? E começam uns conflitos complicados, né? O que aconteceu, por exemplo, aqui, Sêneca. Sêneca era um filósofo, né? Um escritor, um filósofo, e ele escreveu o Tratado sobre a Clemência. Dentro desse Tratado sobre a Clemência, que ele falava do povo romano, existe um trecho desse tratado que dizia o seguinte, que o Senado, em algum momento da sua história ali, ele decidiu, o Senado decidiu vestir os escravos todos iguais, justamente para fazer essa diferenciação de escravos. Tá? Bom, vamos já, nós somos, justamente por causa dos libertos, né? Os libertos estavam se misturando, eles começaram a criar, né, chegaram até a aristocracia, chegarem a ficarem ricos e tal. Então eles disseram, vamos separar quem é escravo, vamos pegar os escravos aqui, vamos separar esses escravos, a gente é nobre e a gente não pode se misturar com os escravos, vamos separar. Só que não deu muito certo. Depois chegaram à conclusão que não seria uma boa ideia, porque se você vestisse todos os escravos
com a mesma roupa, obrigassem eles a botar a mesma roupa, eles iam se ver dentro da população romana, e quando eles percebessem que eles eram milhões, isso poderia causar um grande e sério problema para a civilização romana. Então, eles tiveram essa ideia, quando eles perceberam que eram muitos escravos, como eu falei, na casa dos milhões, e poderia dar um problema muito sério na sociedade, eles acabaram não concretizando essa ideia, eles acabaram abandonando essa ideia, porque isso ia dar muito problema. Né? Como eu falei, muitos liberais acumulavam poder, prestígio e riquezas, a ponto de competirem com a nobreza senatorial, ou seja, esses escravos acabavam competindo com a nobreza. Né? Mas, uma coisa importante, a possibilidade, não era, ser liberto não era qualquer um, né? Não eram muitos, assim, eram muitos que se tornavam libertos, mas era uma maneira de dominação ser liberto. E evitou muitos conflitos. Por quê? Porque o liberto era aquele que se comportou, aquele que serviu bem ao Senhor e tal, né? Então, você tinha essa luz no fim do túnel, certo? Tendo essa luz no fim do túnel, né? Eu não vou me rebelar, eu vou me comportar aqui, eu vou fazer tudo que o meu Senhor quer, vai que ele, né, acaba me libertando, né? Então, era uma maneira de dominação, a possibilidade, né, essa possibilidade de se tornar liberto, né? Era uma dominação. Eu não vou me revoltar, vou ficar ali, né, vou fazer o que o meu Senhor quer, comportadinho e tudo mais. Aí, então, mesmo assim, né, continuava essa dominação. Bom, Petrônio, quem era Petrônio? Petrônio também era um escritor, né, na época do Império Romano, tá? Mais ou menos ali pelo reinado de Nero, mais ou menos ali, Cláudio e tal. E ele escreve uma obra literária, chamada Satyricon, né? E ele escreve sobre um banquete de Trimalcion, também como é falado. Quem era Trimalcion? Trimalcion era um liberto, né? Trimalcion era um liberto, que ele acabou herdando dinheiro do seu senhor, investiu esse dinheiro, e ele começou a se tornar poderoso, e ele chega à elite, à aristocracia, né? E ele faz um banquete. Esse banquete, ele convida um monte de ex-escravos, né? Ele convida pessoas da aristocracia, e, claro, é uma obra literária, tá? Então, o Petrônio, a intenção de Petrônio, que era parte da aristocracia, né? Ele era um escritor. O Petrônio, ele acaba satirizando, né, esse banquete, né? Então ele diz, ele fez esse banquete e tal, mas ele nunca vai chegar a ser um aristocrata, porque ele tem maneiras ruins, né? Ele não tem as boas maneiras de uma pessoa nobre, de uma pessoa da elite e tal. Então é meio uma sátira, mas é muito interessante, porque apesar de uma obra literária, mostra o que acontecia com muitos libertos, né? O registro do que acontecia com os libertos. Eles acabavam conquistando, ficando ricos, né? E incomodando essa aristocracia. Por isso que era uma sátira, né? Ele sendo um aristocrata, Petrônio sendo um aristocrata, ele satirizou, né? É uma sátira da elite. Ele se tornou livre, ele se tornou rico, ele fez parte da aristocracia, mas ele nunca vai ser da aristocracia. Porque ele não tem bons modos, porque ele não tem um sangue puro, aquela história, né? Mas é interessante que nesse banquete ele convida todos, escravos, não escravos, aristocratas, e faz esse banquete. E nesse banquete chega um ponto que ele é servido, inclusive, pelos escravos de Trimalcion, né? E em algum momento do banquete, Trimalcion convida esses escravos para também comer, né? Também comer no banquete. E é interessante porque aí os aristocratas que estão lá, eles começam, né, nos relatar,
esse rapaz aqui, como é que eu vou comer junto com um cara que está fedendo aqui, ou que tem maneiras ruins à mesa, não sabe se portar à mesa e tal. Então, e o Trimalquion disse, não, nós todos bebemos do mesmo leite materno e tal, nós somos todos iguais, e papapá. Então, tem essa particularidade do banquete, né? E o interessante é que no banquete também, nenhum deles, né, nenhum dos escravos, dos libertos que estão lá, eles têm vergonha do seu passado, né, de escravidão. Não, eles têm orgulho. Eles disseram, não, eu servi bem o meu senhor, eu consegui a minha liberdade, e agora eu sou livre, ninguém pode fazer nada comigo. Inclusive eles não têm os senhores dele, né? Todos os libertos, como eu falei lá, os libertos acabavam tendo que prestar contas aos seus senhores, fazer favores. Nesse caso, os libertos que estão lá, né? Porque no banquete tem aristocratas, libertos, escravos, plebeus, né? Os libertos, nenhum deles tem senhor. Ou seja, eles estão todos livres. Alguns também são ricos, outros são pobres, outros, né? Então, nenhum deles tem um senhor, ou seja, são escravos sem senhores, né? Então, eles se mandam, eles conquistaram essa posição, e é isso. Depois eu tenho um artigo que é Escravos Sem Senhores, né? Do Guarinello, ó, Norberto Luiz Guarinello, Escravos Sem Senhores, Escravidão, Trabalho e Poder no Mundo Romano. Ele é muito interessante, porque ele fala bastante desse banquete aí, ele relata bastante. Então, eu vou deixar para vocês aí para pesquisar, e é bem fácil encontrar na internet, é só jogar ali o site que aparece. Beleza? Era isso, né? Os libertos. Revolta de Espartaco. Então, assim, ó, não houve revolta, como eu falei, o liberto, ele era uma maneira de dominar, né? Ser liberto era essa possibilidade de se libertar, não deixava de ser uma maneira de dominar o escravo, né? Mas houveram revoltas. Houve a revolta de Espartaco, que é a revolta mais conhecida, tá? Não houve grandes revoltas escravas em Roma. Não houve. Houve a revolta de Espartaco. Inclusive, no cinema tem filme, né, sobre Espartacos, né? Sobre essa revolta de Espartaco. Por quê? Porque ela ficou famosa, foi meio que única e que envolveu bastante gente. O que era Espartaco? Na verdade, ele é um desertor do exército, né? Ele era um desertor do exército romano. Ele era do exército romano, desertou. E aí ele formou lá uma milícia, né, e tal, mas foi viver, né, sua vida normal. Ele é pego, ele é escravizado, né? E como ele era um militar, ele é escravizado e ele é vendido para um treinador de gladiadores, né? Esse treinador de gladiadores compra o Espartaco e o Espartaco, ele acaba convencendo outros gladiadores, outros escravos que rodeavam ali, né, no seu convívio, para fazer uma revolta. E ele faz essa revolta. E essa revolta, claro, posteriormente ela é abafada ali pelos militares romanos, porque o Espartaco envolveu muitos guerreiros, gladiadores, escravos. Essa revolta envolveu muitos, mas como Roma tinha um exército profissional, né? Era um grande exército, acabou que não durou muito essa revolta, né? Espartaco eles resistiram sim, mas acabaram sendo dominados de novo, né? Mas enfim, foi a grande revolta, né? Ela é até famosa, essa revolta de Espartaco, foi feito filme, né? E os registros dessa revolta, né? Aqui tem as imagens, né? As representações da revolta de Espartaco. Espartaco, esse ex-militar, que vira escravo e depois faz toda essa confusão aí no Império Romano. Aqui eu deixo o artigo, né? Guarinello, né? Escravos sem senhor, escravidão, trabalho e poder no mundo romano, né? É a história ele fala, né? Faz uma contextualização do Império Romano, dos escravos e tal, e depois ali no finalzinho, é um artigo de 20 páginas, ali para a 15ª página, ele fala dessa obra do Petrônio, né, desse escritor romano,
sobre o Trimalcião, né? Esse banquete que envolve aí um monte de escravos, libertos, aristocratas, enfim. Ele faz ele fala sobre esse banquete, beleza? Então, gente, essa era a história da escravidão romana, tá? Essa é a história da escravidão romana, e o destaque da escravidão romana era justamente o liberto, né? O destaque da escravidão mesopotâmica era, como a gente tinha falado, né? O destaque da escravidão mesopotâmica era o Código de Hammurabi, né? Que o escravo era protegido por leis, né? O do Egito, nós falamos um pouco dos mamelucos, né? Dos mamelucos ali do Egito. Da Grécia, nós falamos daquela pirataria que existia entre os escravos e tal, né? Os escravos eram pirateados e tudo mais, né? E esse aumento de escravos começou a ter na Grécia e tal. E agora em Roma temos a questão dos libertos, né? Os libertos que eram um destaque dessa escravidão que ficava nesse limbo entre um e outro, tá? Então vamos sintetizar o que a gente falou hoje, né? Então, assim, nesse vídeo, que a história é dividida, a história do Império Romano é dividida em arcaico, republicano e imperial, né? Que a sociedade romana era dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravos, que existiram diversos conflitos entre patrícios e plebeus, né? Que o exército começou a depender um pouco dos plebeus, né? A gente conversou sobre isso, né? O exército, os plebeus começaram a participar do exército, né? Começaram a poder reivindicar, justamente por causa dessa participação, seus direitos, e que o exército se profissionalizou, né? Em Roma ele virou um exército profissional, era militar, né? Começaram as guerras de conquista, né? Muitas guerras de conquista, expandiu demais o território romano, do Império Romano e tal. Os generais que se destacaram, né, foram imperadores, né? Houve uma sucessão de imperadores, né? E depois desses imperadores, aí, por uns quase 500 anos, houve o declínio do Império, né, por várias causas, né, entre guerra, fome e tudo mais, né? Os bárbaros invadiram, né? Os bárbaros eram os povos que viviam à margem desse Império Romano, né? Bárbaros porque eles não falavam a língua latina, não porque eles eram, né, brucutus, né? Que nem a gente tem a ideia, né? Esses bárbaros, por exemplo, eram chamados de povos germânicos, né? Esses povos que viviam à margem ali do Império Romano, ao redor do Império Romano, eram povos germânicos. Entre eles eram os ostrogodos, os francos, os visigodos, os bretões, os vândalos, né? Enfim, aí os francos eram ali onde era a França, né? Os visigodos onde era a Espanha, enfim, esses povos aí. E depois dessas invasões bárbaras, acaba o Império Romano, né? Ele vai para o Oriente, né? Ele vai lá para o Oriente, né? Funda Constantinopla, né? E aí dura mais 1000 anos, né? Constantinopla, hoje, seria Istambul, né? Capital da Turquia, era Constantinopla. Era a sede do Império Romano Oriental, que durou lá mais 1000 anos, e aí depois terminou com a invasão dos muçulmanos, dos turcos otomanos ali, dos muçulmanos turcos otomanos. Beleza, acabou o Império Romano, né? Vimos que a escravidão, né, era a escravidão por dívidas e prisioneiros de guerra, como até agora nós estudamos, né? Nós estudamos até agora, o tipo de escravidão que a gente estudou era esse. Dentro de toda aquela civilização que a gente estudou, era esse, a escravidão por dívidas e por prisioneiros de guerra, né? Que o Império Romano aumenta significativamente os escravos, né? E com essa expansão territorial acabam aumentando muitos os escravos, né? Os escravos começam a fazer parte dessa sociedade muito fortemente, influenciando muito ela, né? E falamos, né, dos libertos, que eram esse escravo que ficou entre o livre e o escravo propriamente dito. Ele ficou ali nesse limbo, né? Falamos da obra Satírico, que era do Petrônio lá, e falamos do Espartaco, que foi a mais famosa revolta escrava que aconteceu na Roma Antiga, né?
Então, era isso que eu tinha para mostrar, tá, gente? Espero que tenham gostado aí da escravidão romana, o que aconteceu lá em Roma. E, como eu falei, já falamos da Mesopotâmia, já falamos do Egito, já falamos da Grécia, agora acabamos de falar de Roma. Cada escravidão, nós vemos que cada escravidão tem uma característica diferente, né? Espero que tenham gostado. E agora, próximo vídeo, nós vamos falar sobre a escravidão que a gente está mais perto, né? Que a gente já conviveu e que está tão recente aí na nossa história, aí, um pouco mais de 100 anos aí, que nós abolimos essa escravidão. Então, nós estamos falando ali de escravidões de quase 5.000 anos atrás, e agora nós vamos falar de uma escravidão extremamente recente, né? Que tem pouco mais de 100 anos essa escravidão que foi abolida, que era a nossa escravidão, a escravidão aqui do Brasil, a escravidão que foi feita por nós, né? E que nós estamos mais familiarizados com essa escravidão. Beleza? Então, eu deixo vocês aqui. E o próximo vídeo, nós vamos falar sobre a escravidão aqui do Brasil, das Américas, e como aconteceu. Certo? E depois nós vamos fazer uma diferenciação em todas elas. Valeu, obrigado. Até a próxima.